Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do colapso da bolsa no Japão, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 4 à noite, eu vou publicar ele no dia 5, lá por volta das 10 horas da manhã. Então pode ter mudado alguma coisa entre o momento que eu gravo esse vídeo e o momento que você está assistindo esse vídeo, mas nesse momento agora o clima é de pânico, tá? A bolsa de valores lá do Japão já abriu o funcionamento, né? Ou seja, é dia 4 aqui no Brasil, mas lá no Japão já é dia 5, já começou a segunda-feira, e nesse momento a bolsa está derretendo completamente. Qual é o motivo desse tipo de queda, né? A gente sabe que a economia do Japão já há algum tempo ela está engatinhando, está ali, ela tem um problema sério, um problema estrutural de falta de gasto, né? As pessoas poupam muito e gastam pouco lá no Japão. Isso é um problema também para o crescimento econômico. Além disso, a população no Japão é uma população que está envelhecendo e tem poucos filhos, pouca gente nova. É o que eu falo sempre, né? A importância do crescimento populacional. Por quê? Porque são as pessoas jovens que têm que comprar casa, que querem comprar carro. Quem já está velho igual eu, já tem meu apartamento, eu não vou comprar nada muito grande agora, né? Eu gasto dinheiro, mas não tem nada, nenhuma grande compra a ser feita, patrimônio a ser construído. Os jovens é que correm atrás disso, né? E quando você tem uma economia com poucos jovens, como é o caso do Japão, isso começa a falhar, né? Mas é lógico, tudo isso é um problema que o Japão enfrenta já há décadas e décadas e décadas, então não é uma coisa de agora. Por que que agora o Japão começou a estourar, a cair? Vamos entender o que está acontecendo aqui e como é que isso pode afetar o Brasil. Essa notícia foi sugerida por Dona Florinda Ancap, agora foi, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a bolsa lá de Tóquio está derretendo completamente, né? A gente teve aqui o circuit breaker sendo acionado, a bolsa de valores lá em Tóquio está derretendo, as ações do banco Mitsubishi, o maior banco do Japão, caíram 21%, o circuit breaker foi acionado por lá, né? O circuit breaker é um mecanismo para evitar o pânico, porque na bolsa de valores começa a acontecer esse tipo de coisa. As pessoas não conseguem vender, começam a vender por qualquer valor, o valor vai caindo, 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 caindo. Então acionaram o circuit breaker, proibindo as pessoas de negociar ações lá na bolsa de valores. Ou seja, o clima é apavorante lá, né? E o Peter Schiff, inclusive, colocou aqui um tweet dele. Eu não gosto do Peter Schiff, não, tá? Porque ele não gosta de Bitcoin. Ele acha que o Bitcoin não serve para nada, ou seja, claramente é mais um que não entendeu o que é o Bitcoin, né? Mas a verdade é, quando se trata de economia legada, né, da economia, digamos, tradicional, o cara entende. E aqui ele está falando o seguinte, olha só. Bancos centrais estiveram brincando com fogo por anos. E agora o mundo está para ser queimado, né? Eles mantiveram as taxas de juros artificialmente baixas, né, soprando uma bolha enorme de débito. Mas agora que a inflação começou a subir, a alta dos juros acabou estourando a bolha e agora é hora de pagar o preço, né, de pagar o preço. O jogo acabou. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que deu ruim, né? A visão dele é que a coisa deu ruim. E a verdade é que a gente tem visto mesmo desde a pandemia, né, que a economia mundial continuou crescendo, 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 e ninguém tem muita noção de como é que isso pode acontecer, porque a pandemia certamente cobrou um preço muito grande da estrutura, né? E esse preço não foi pago ainda, parece que agora chegou a hora de pagar esse preço, né? E isso é um problema extremamente grande para o Brasil, porque o Brasil está numa posição delicada devido ao governo Lula, né? Bom, o que aconteceu no Japão para precipitar esse problema, né? Alguns dias atrás, essa notícia aqui foi do dia 31 de julho, então não é agora, o Banco Central do Japão aumentou as taxas de juros em 0,25%, né? Justamente porque o Japão está com problema de inflação, então subiram a taxa de juros um pouquinho lá no Japão por conta disso. O que aconteceu imediatamente? A bolsa começou a cair imediatamente 6% no momento que eles aumentaram a taxa de juros por lá, né? Isso faz sentido. Se o governo está pagando juros bons, o investidor pensa assim, pô, vou tirar o dinheiro da bolsa, porque a bolsa é um negócio incerto, e vou colocar esse dinheiro no governo, que o governo me dá um rendimento razoável, né, e muito menos risco e coisa e tal. Então o pessoal tirou da bolsa e botou lá. Então esse movimento tem acontecido, né? As ações lá no Japão têm perdido valor, né? Só que
De ontem para hoje, alguma coisa nova aconteceu, porque de repente começou a cair desesperadoramente, né? Ou seja, começou todo mundo vender e coisa e tal. Então, desde esse aumento da taxa de juros no Japão, a bolsa vem caindo lá no Japão, caindo seguidamente. Só que agora, de ontem para hoje, a coisa desandou completamente, começou a desabar totalmente. Por que isso? O que mudou de ontem para hoje? Não foi a taxa de juros. A taxa de juros já estava no valor, já mudou o valor há algum tempo atrás, né? A expectativa de muita gente, o medo de muita gente, que é o meu também, eu não sei se é isso que aconteceu, tá? Mas o medo é a questão da guerra, né? A gente sabe que tá para haver uma guerra no Oriente Médio, depois que Israel atingiu os líderes do Hamas dentro do Irã, e também tem a perspectiva de Israel invadir o sul do Líbano devido ao ataque do Hezbollah contra Majda al-Shams. Ou seja, a gente tem ali um cenário de guerra no Oriente Médio que pode se concretizar nos próximos dias. Muita gente falando que vai começar hoje, segunda-feira, dia 5 de agosto. Não sei se vai começar, mas muita gente está com essa perspectiva, né? E aí, o que faz esse tipo de coisa? Isso aumenta o risco para todas as bolsas de valores do mundo, né? E lógico, lá no Japão, o que o pessoal pensou? Caramba, risco sistêmico na economia, melhor pegar meu dinheiro e botar no governo. O governo do Japão é um governo sólido, um governo que nunca deixou de pagar os juros da dívida e coisa e tal, então eu boto o dinheiro lá e meu dinheiro está protegido. E com isso tira dinheiro do mercado. O que eu imagino que está acontecendo é isso, é o pavor do pessoal com essa história. Mas pode não ser isso, pode ser outra coisa também. Veja, quando o governo do Japão subiu a taxa de juros, né, um monte de gente tirou dinheiro da Bolsa de Valores, isso pode ter deixado particularmente o banco numa situação difícil, né? O sistema bancário tem este problema. No momento que você começa a ter dificuldade no banco, isso pode se alastrar igual pólvora, né? Você pode ter uma instabilidade do sistema financeiro. É curioso que eu estava falando, que eu estava temendo que isso acontecesse na China, porque a China está numa situação econômica muito mais delicada que o Japão. Mas a verdade é que a China, o governo chinês meio que controla a economia com a mão de ferro, ele não deixa essa coisa acontecer diretamente. Isso é bom? Não, isso não é bom. Isso só empurra o problema para se tornar um problema ainda maior mais à frente, né? O Japão, como todo país capitalista, deixa a coisa acontecer. No momento que o banco está com dificuldade, ações do banco caem 21%. Ou seja, pode ser que o pessoal lá no Japão tenha informação de que esse banco particularmente tem uma exposição ruim a ativos de risco e isso pode desencadear uma grande quebradeira de bancos lá no Japão, né? O Japão é uma das grandes economias do mundo e isso pode levar a coisas em sequência. Não é à toa que a gente tem aqui, ó, as ações do Japão caíram 7% hoje, né? Veja, caiu mais ainda depois dessa reportagem aqui, né? E vários outros mercados na Ásia e no Pacífico também estão caindo com muita força, né? Se esperando principalmente dados da China e de Taiwan essa semana. Ou seja, o pessoal está preocupadíssimo com as informações que vêm da China e de Taiwan essa semana. É um monte de incerteza, um monte de coisa que está pegando aqui, ó. Esse aqui é o índice Nikkei que está caindo aqui, ó. Caiu quando eles avisaram que dos juros e coisa e tal, e agora caiu mais ainda aqui. Ou seja, o pessoal está se preparando para uma situação de risco. Isso daqui vai ser uma coisa restrita ao Japão, restrita à Ásia, restrita à China? Não, não vai. Se realmente começar a ter colapso bancário no Japão, Estados Unidos, o Ocidente vai junto. E o pior, aquilo que eu falo para vocês, o Brasil está muito frágil nesse sentido. O Brasil está numa posição muito delicada, né? A gente depende muito da China e estamos com uma dívida enorme. O governo Lula começou a gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, o que significa que a gente está fragilizado economicamente. Pois é. Isso pode dar uma merda muito grande. Vamos aguardar como é que vai ser segunda-feira, como é que vai ser essa semana, porque a coisa pode degringolar muito rápido daqui para frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.